No vídeo de hoje eu vou apresentar 6 dicas para você otimizar o seu desempenho na prova do vestibular da Universidade Estadual de Londrina. Mas se essa é a sua primeira vez aqui no canal e você tem interesse em continuar recebendo os nossos conteúdos, sempre voltados com exclusividade para o vestibular da UEL, o vestibular da Universidade Estadual de Londrina, são dicas, sugestões, orientações e as principais informações disponibilizadas pelos organizadores do vestibular, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, fica logo ao lado do botão de inscrição. Assim o YouTube identifica que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e sempre quando os nossos vídeos forem sendo postados, você recebe notificações e não fica de fora de nada que está acontecendo aqui no nosso canal. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês ali 6 dicas, 6 orientaçõezinhas para como vocês podem performar ainda melhor na prova do vestibular da Universidade Estadual de Londrina, que é uma prova tradicionalmente objetiva, uma prova de múltipla escolha, sobretudo nessa edição excepcional, tal como foi a edição referente a 2021, será a de 2022, que será realizada então em dia único, constituída por 50 questões, todas elas de múltipla escolha. São 36 questões de conhecimentos gerais, 10 questões de língua portuguesa e literatura e 4 questões de língua estrangeira, todas elas compartilhando então em comum o fato de serem questões de múltipla escolha. É diferente de uma questão discursiva, onde você precisa redigir e elaborar a sua própria resposta. Nas questões objetivas, ou também conhecidas como questões de múltipla escolha, a resposta já é apresentada para você, você só precisa identificar qual que é a correta e assinalá-la no gabarito como correta. Então, se você for capaz de conciliar o conteúdo com a técnica, você pode ter certeza de que seu resultado será muito satisfatório no vestibular da Universidade Estadual de Londrina. Então, eu selecionei no vídeo de hoje 6 dicas, 6 pontos que são fundamentais aí que você siga a fim de que tenha melhores resultados e possa realizar o seu sonho de ingressar no ensino superior. E a dica de número 1 pode parecer clichê, mas é uma dica muito importante, que a gente não cansa de falar isso em sala de aula. Mas leia sempre os textos do começo ao fim. A gente sabe que o tempo na hora da prova é um tempo curto, mas é extremamente relevante que você tenha a noção daquilo que o exercício está pedindo. Leia os textos de apoio, leia os enunciados com muita cautela. Caso seja necessário, grife ali qual que é o comando do enunciado, o que o exercício quer que você responda. Porque muitas vezes os vestibulares costumam colocar em algumas alternativas afirmações que são coerentes, afirmações que são verdadeiras. Só que não necessariamente são alternativas que respondem aquilo que está sendo pedido no enunciado ou que até mesmo não dialogam com os textos de apoio. Por isso é extremamente relevante que você, quando for realizar a sua prova, que você leia os textos de apoio ou interprete-os e procure no enunciado qual é o comando da questão. Assim você consegue identificar com mais facilidade nas alternativas aquela que melhor responde a questão e aquela que melhor dialoga com os documentos, trechos, imagens que estão sendo apresentados. Isso nos leva para a dica de número 2. Ela também é realizada durante a leitura do enunciado ou durante a leitura do texto de apoio. Conforme você for lendo o exercício, conforme você for identificando sobre qual conteúdo se trata aquela questão, você já pode ir elencando, com base nos seus conhecimentos prévios, qual é uma possibilidade de resposta para aquela questão. Então você vai utilizando-se ali de tópicos ou de conceitos principais acerca daquele conteúdo e você, quando for para as alternativas, você procura aqueles conceitos que foram elencados por vocês durante a realização da leitura nas alternativas apresentadas. Aquela alternativa que contiver o maior número de elementos que você foi capaz de elencar, há uma chance grande daquela alternativa ser a alternativa correta das alternativas apresentadas. Então, conforme você for realizando a prova, conforme você for realizando a leitura, você já vai elencando ali na prova, em cada questão, quais são os tópicos pertinentes àquele assunto que está sendo elaborado, quais são os tópicos pertinentes àquelas questões que estão sendo realizadas por você, e assim você tem uma chance maior de identificar a alternativa correta. A dica de número 3 também diz respeito às alternativas. Toda prova de múltipla escolha tem sempre ali 2, até mesmo 3 alternativas que são completamente absurdas sobre aquele conteúdo que está sendo trabalhado. Afinal de contas, é muito difícil para o organizador da prova, para a pessoa responsável pela elaboração das questões, colocar 5 alternativas que sejam muito coerentes e pertinentes com aquilo que está sendo trabalhado. Então, normalmente, 2 alternativas das 5 são obviamente incorretas. O ideal é que você logo de cara já procure identificar quais são essas alternativas que estão escancaradamente incorretas ou que contemplem conceitos que são anacrônicos ou que estejam trabalhando ideias que já sejam ultrapassadas
espaçadas. Isso aumenta as suas chances de você acertar a correta. Então você eliminando duas ou uma que seja obviamente incorreta, você já consegue se aproximar daquela que a UEL pretende que você assinale como correta. A dica de número 4 eu considero uma dica de ouro, e isso se aplica normalmente às disciplinas relacionadas às ciências humanas. Procure os conceitos que são conceitos absolutos, conceitos excludentes, como nunca, nenhum, jamais, ou conceitos que são generalizantes, como todos, que são conceitos que nas ciências humanas dão muita margem para erro. As ciências humanas são caracterizadas pela presença de casos excepcionais. Isso é diferente de uma matemática, por exemplo, onde 2 mais 2 é sempre 4, até onde eu sei. Nas ciências humanas isso não se observa com tanta facilidade. Inclusive, a presença desses conceitos generalizantes ou excludentes em determinadas alternativas podem inclusive ser caso de anulação de questão, dependendo da forma como ele estiver sendo utilizado. E a quinta dica é sobre aquele momento decisivo nas nossas vidas e que todos nós já passamos por ele, que surge aquela dúvida, né? Você assinalar uma alternativa e logo depois surgir a dúvida com relação a uma outra possível alternativa. Estatisticamente falando, é comprovado que na maioria das vezes a sua primeira alternativa assinalada, ela é a correta, ela tem a chance maior de ser a alternativa correta, e que a segunda provavelmente é uma indução ao erro. Só que isso também não é uma regra, é uma questão relacionada a estatísticas. Então, na dúvida, caso não haja nenhum fundamento que tenha feito você mudar de ideia, e seja pela simples insegurança, o ideal é que você mantenha ali o seu posicionamento na primeira alternativa assinalada. Lógico, pode ser que você mantenha e você erre, faz parte da vida, mas estatisticamente falando, a chance de você acertar é sempre maior quando você mantém naquela primeira alternativa que você assinalou como sendo a correta. E a sexta e última dica, e essa é valiosíssima, é que não deixem alternativas, não deixem questões em branco. A UEL não penaliza quem assinala alternativas incorretas, como nós temos em muitas provas de somatória por aí. Então você pode assinalar sem problema algum a alternativa que você não tem certeza se é ou não a correta. O importante é que você não deixe nenhuma questão em branco. E você pode chutar de uma maneira consciente. A gente já discutiu em um dos vídeos aqui no canal, aquele tudo que você precisa saber sobre o vestibular da UEL 2, a questão da probabilidade, né, dos chutes e a proporcionalidade do gabarito da Universidade Estadual de Londrina. Como a UEL então distribui ali na sua prova a alternativa A, B, C, D e E, e são 50 questões, então são 10 alternativas para cada uma das letras. Então 10 alternativas A, 10 alternativas B, 10 alternativas C, 10 alternativas D e 10 alternativas E. Você tem uma proporcionalidade dessas alternativas no gabarito. Quando você for fazer o chute, é legal que você faça um chute pelo menos consciente. Então, atente-se sempre à proporcionalidade do gabarito da UEL. Já fizemos a checagem, no ano passado eles mantiveram essa proporcionalidade. Então, se for necessário um chute cego, um chute às escuras, que seja um chute pelo menos consciente. Então, essas foram as 6 dicas que eu trouxe para vocês, a fim de que vocês possam maximizar aí o desempenho de vocês no vestibular da Universidade Estadual de Londrina. Não se trata apenas de conhecimento, mas também de uma estratégia que você adota durante a realização da sua prova. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que tenha contribuído de alguma forma para que você possa então cada vez mais se aproximar do sonho de ingressar no ensino superior. E caso você tenha gostado do vídeo, deixe um like, assim você contribui para o crescimento do canal e mostra para o YouTube que é um conteúdo relevante para você. E se tem interesse em continuar recebendo mais vídeos como esses, deixe aí a sua inscrição, pois assim você não fica de fora de nada que está acontecendo no nosso canal. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, tenham um excelente resto de dia, bons estudos, a gente se vê agora na semana que vem. Até logo mais, maratonem os nossos vídeos, eles são vídeos incríveis. Até logo mais, fui!